A tristeza profunda não chega de uma vez. Ela vai se instalando. Um cansaço emocional aqui. Uma frustração que não foi resolvida. Uma perda. Uma decepção. E aos poucos, aquilo que antes era apenas um momento, se torna um estado. Você continua vivendo, mas sem a mesma presença, sem a mesma leveza, sem a mesma esperança. E talvez o mais difícil seja isso. Não é apenas estar triste, é não saber como sair disso. Existe um tipo de tristeza que não passa com distração. Você tenta ocupar a mente, assiste a algo, rola o celular, conversa com alguém, mas no fundo a sensação continua ali. Durante o dia, você até consegue funcionar, mas sem vontade, sem energia, sem aquele senso de vida. Pequenas coisas parecem exigir esforço demais. À noite, quando tudo desacelera, a tristeza aparece com mais força. E então surge uma pergunta difícil: como ter alegria quando tudo dói por dentro? Fique comigo até o final, porque existe um caminho real, não superficial, para reencontrar alegria mesmo em meio à dor. Porque você até tenta pensar positivo, tenta reagir, tenta se motivar, mas nada parece sustentar por muito tempo. E isso gera ainda mais frustração. Por que eu não consigo melhorar? Por que isso não passa? Tem algo errado comigo? Essas perguntas não são incomuns. Elas aparecem justamente quando a dor se prolonga. Mas a Bíblia não ignora esse tipo de realidade. Ela mostra que tristeza profunda faz parte da experiência humana. No Salmo 42:5 está escrito: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Perceba isso. A própria alma sendo questionada. Isso revela um conflito interno, uma luta que acontece por dentro. E o mais interessante é que o salmista não finge que está tudo bem. Ele reconhece, ele expõe, ele traz à tona. E isso já revela algo importante. O caminho para a alegria não começa negando a tristeza, começa reconhecendo. Mas existe um detalhe essencial nesse texto, porque ele não termina apenas na pergunta. Ele continua: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Perceba o movimento, da dor para a direção. Isso não significa que a tristeza desapareceu naquele momento, mas significa que ele decidiu não ficar preso nela. E isso muda tudo, porque muitas pessoas esperam sentir alegria, para então reagir. Mas a Bíblia mostra o contrário. Você direciona primeiro, e aos poucos, a emoção começa a acompanhar. Mas talvez você ainda pense: tudo bem, mas como fazer isso quando a dor é constante? E é exatamente aqui que precisamos olhar para algo mais profundo. A alegria que a Bíblia apresenta não é a ausência de dor, é a presença de algo maior, mesmo em meio à dor. E isso é difícil de entender no começo, porque nós associamos alegria com circunstâncias. Se tudo está bem, eu me sinto bem. Se algo dá errado, eu me sinto mal. Mas a alegria que vem de Deus não depende apenas do que está acontecendo fora. Ela nasce de algo que acontece dentro. Em Neemias 8:10 está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. Perceba isso. A alegria não é apenas um sentimento, ela se torna força. Isso significa que ela sustenta você, mesmo quando a dor ainda está presente. Mas como acessar isso? Porque quando a tristeza é profunda, tudo parece distante. E é aqui que entra algo essencial. Você não precisa esperar a dor desaparecer para se aproximar de Deus. Você pode se aproximar exatamente como está. Em Salmo 34:18 está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso muda completamente a perspectiva, porque significa que a sua tristeza não afasta Deus. Ela atrai a presença dele. Mas existe um passo que muitas pessoas não dão. Elas se afastam quando estão mal, se fecham, se isolam, e isso intensifica a dor. Mas a Bíblia mostra outro caminho. Em vez de se afastar, se aproximar, mesmo sem vontade, mesmo sem sentir, mesmo sem saber o que dizer. Porque a alegria não começa com uma emoção, começa com uma conexão. E aos poucos, essa conexão começa a produzir algo diferente. Não de forma instantânea, mas de forma real.
Existe um outro texto que aprofunda ainda mais isso. Em João 16:20 está escrito: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Perceba isso. Não diz que a tristeza apenas vai embora. Diz que ela pode ser transformada. Isso significa que aquilo que hoje é dor pode se tornar algo diferente no futuro. Mas esse processo exige tempo e exige permanência, porque muitas pessoas desistem no meio. Elas querem sentir algo rápido, mas a transformação interior acontece aos poucos. É como uma luz que começa a entrar em um ambiente escuro. No início, ainda existe sombra, mas a luz já está presente. E isso já muda tudo. Talvez hoje você ainda se sinta sem força, sem ânimo, sem alegria. Mas isso não significa que você está perdido. Significa apenas que você está em um processo. E Deus ainda está agindo. Mesmo quando você não percebe. Mesmo quando você não sente. Porque a alegria verdadeira não é construída em dias perfeitos. Ela nasce em lugares onde você aprende a confiar, mesmo sentindo dor. E aos poucos, aquilo que parecia vazio começa a ganhar sentido. Aquilo que parecia pesado começa a se tornar suportável. E aquilo que parecia permanente começa a mudar. Não porque tudo fora se resolveu, mas porque algo dentro começou a ser restaurado. Vamos orar juntos. Senhor, Tu conheces cada coração que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes da tristeza profunda, do cansaço emocional e dos dias em que tudo parece pesado demais. Pai, alcança agora aqueles que não conseguem mais sentir alegria, aqueles que estão tentando seguir, mas por dentro estão feridos. Traz consolo para essa dor, traz paz para essa mente cansada e começa a restaurar aquilo que parece quebrado. Ensina-nos a nos aproximar de Ti mesmo nos dias difíceis, a confiar, mesmo quando não sentimos, e que aos poucos cada pessoa aqui possa experimentar a Tua alegria trazendo força e renovação. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração hoje, talvez ela não tenha chegado até você por acaso. Muitas pessoas estão vivendo em silêncio com uma tristeza profunda. E tudo o que precisam é lembrar que ainda existe esperança. Se você quiser, escreva aqui nos comentários: Deus é a minha força. Essa frase pode ser também um lembrete para outras pessoas que estão passando por isso. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Que Deus traga alegria ao seu coração e renove suas forças. Nos vemos no próximo vídeo.